Fala galera, tudo tranquilo? Vamos iniciar nossa aula da semana. Essa semana vamos falar sobre sistema digestório, tá bom? Então, nas aulas anteriores, nas duas últimas aulas, né? Na primeira aula a gente fez uma revisão, né, de conteúdos vistos em anos anteriores, né? Falamos um pouquinho sobre a célula, né? Entendemos o que é a célula, como ela funciona, quais as estruturas, né, que compõem a célula, e também a função de cada uma das três partes, né, do núcleo, da membrana plasmática e do citoplasma. Bom, na aula da semana passada nós falamos sobre nutrientes, falamos sobre a questão da alimentação, falamos sobre os nutrientes, os diversos tipos de nutrientes e a importância de cada um desses nutrientes, né, no nosso organismo. Então percebam que os conteúdos eles vão se relacionando, né? Então quando a gente fala de nutrição, a nutrição está relacionada com as células. Por quê? Porque para que a célula funcione, para que a célula desempenhe seu papel, sua função, ela precisa dos nutrientes, os nutrientes que vêm da alimentação, para a produção de quê? De energia, tá bom? E agora a gente vai entender como é que esse alimento ele chega até a nossa boca, certo? Como é retirado os nutrientes do alimento, certo? Quais são os órgãos responsáveis por fazer esse trabalho, né, de retirar os nutrientes e de aproveitar esses nutrientes das diversas maneiras que a gente vai ver nessa aula, tá bom? Então vocês vão gostar muito de conhecer, de fazer esse passeio, né, pelo sistema digestório, tá bom? Então olha só, nós temos aí uma imagem, certo? Essa fotografia ela foi feita a partir de uma endoscopia, certo? Endoscopia é um exame que se faz onde se coloca uma câmera dentro do nosso organismo, nosso estômago, certo? E aí vai vendo se tem algum probleminha. Quando a gente tem algum problema no estômago, faz-se esse exame, tá bom? Então surge uma questão, uma pergunta, né? O que ocorre com o alimento em cada parte do sistema digestório? O sistema digestório a gente vai ver que é formado por vários órgãos. E o que será que acontece com o alimento em cada um desses órgãos? Quando ele vai passando por esses órgãos, o que será que vai acontecendo com esse alimento? Essa pergunta é o que a gente vai responder ao longo da nossa aula, tá bom? Então vamos entender agora como ocorre a transformação dos alimentos, tá bom? Então olha só, nós temos aí a imagem, né, do tubo digestório, certo? A maioria dos alimentos que a gente ingere, ele precisa ser transformado, né? Porque a gente viu que as células são unidades bem pequenas, são estruturas muito pequenas. Então não tem como o alimento que a gente come ir direto para a célula, tá bom? Então para que esse alimento, para que o nutriente chegue lá na célula, é necessário que ocorra uma série de transformações, tá bom? Então olha só, vamos conhecer alguns desses órgãos que compõem aí o nosso sistema digestório. Nós temos aí a glândula salivar, né? É uma glândula que está como vocês estão vendo aqui na imagem, né, ó, essa glândula aqui, a glândula salivar, que é chamada de parótida, certo? Ela tem a função de produzir a saliva. Nós temos a língua, isso falando do início, né? O início que é a boca, certo? O início da digestão, a língua, certo? Aí nós temos ainda na boca aí os dentes. Mais tarde eu vou falar a função de cada um desses órgãos, tá bom? Certo? E depois, então olha só, a digestão ela vai se iniciar na boca, né? Com a trituração do alimento, certo? O dente ele vai triturar o alimento, a língua juntamente com a saliva vai fazer com que esse alimento ele vá se ficando mais úmido e se transformando num bolo chamado bolo alimentar, certo? Esse alimento ele vai descer, né, para a faringe. Então nós temos ainda aqui as glândulas salivares abaixo do maxilar, tá certo? A sublingual ou submaxilar. Nós temos logo abaixo da faringe o esôfago. Tanto a faringe quanto o esôfago são órgãos de passagem, certo? Serve para que esse bolo alimentar que veio lá da boca, ele passe, certo? Só que nesse processo, nessa passagem, ele sofre um tipo de... Esses órgãos, tanto a faringe quanto o esôfago, eles comprimem esse bolo alimentar. Eles fazem movimentos chamados movimentos peristálticos. Vamos falar daqui a pouco mais sobre esses movimentos, certo? Nós temos aqui os órgãos anexos, o fígado esse aqui, o fígado é um órgão anexo, certo? O estômago, que é onde o alimento, né, depois de passar pela faringe e por esôfago, ele chega aqui no estômago.
certo? Nós temos aqui outro órgão anexo, que é a vesícula biliar, né? Temos também os pâncreas, que são órgãos anexos também, certo? Por que são órgãos anexos? Porque o alimento ele não passa por esses órgãos, certo? Eles são órgãos responsáveis em produzir líquidos que vão facilitar a digestão do alimento, tá bom? Nós temos o intestino grosso, certo? Intestino grosso, vamos falar bastante sobre o intestino grosso depois, acho que só na próxima aula, nessa aula não vai dar tempo, certo? E temos aqui o intestino delgado, certo? Que é onde o alimento ele vai ser, o nutriente vai ser absorvido, certo? O colo ascendente do intestino grosso, certo? E o colo transverso, certo? Tudo do intestino grosso. O seco, né, que é aqui o finalzinho, né, do intestino grosso. Apêndice vermiforme, né, que é um órgão também anexo. E por último aí o reto, né, que é onde vai ser o final aí todo esse processo. Bom, quer dizer, o reto, o ânus, né, que vai liberar as fezes. Vamos falar disso depois, tá bom? Então, olha só, a gente pode resumir tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, ó, tudo isso aqui a gente pode resumir como, né? O sistema digestório nada mais é do que um tubo, certo? É um grande tubo, dentro do qual são lançadas diversas enzimas. Então, várias enzimas são lançadas aqui, certo? A gente vai ver daqui a pouco qual a função dessas enzimas, tá bom? Mas é um tubo onde são lançadas diversas enzimas, tá bom? Então, olha só, vamos começar a falar agora de cada uma dessas estruturas, detalhando um pouco mais. Então, vamos começar falando da boca, né? Que é onde a digestão se inicia, tá bom? E lá na boca nós temos quem? A saliva, né? A saliva que é produzida pelas glândulas salivares. Bom, a saliva é produzida pelas glândulas salivares e a saliva possui uma enzima. Lembra que eu disse que o tubo digestório é um tubo onde são lançadas várias enzimas? Bom, então começa já na boca, né? A saliva ela tem a enzima chamada de amilase salivar ou ptialina, certo? E essa enzima, qual é a função dela? A função é quebrar o amido em partes menores, certo? O amido que está nos carboidratos. Então, por isso que é importante mastigar bem o alimento. Além de você triturar esse alimento, né? Além de deixar ele cada vez menor, também já inicia-se o processo da digestão aí, né? Já existem as enzimas que vão fazer com que haja a quebra do amido. Se você não faz isso na boca, você vai sobrecarregar os outros órgãos, tá bom? Além disso, a saliva também vai servir para quê? Para umedecer o alimento, né? Deixar o alimento mais molhado, né? Formando aquele bolo que vai facilitar a deglutição, que é quando você engole o alimento, né? Quando ele vai passar para o seu esôfago, para chegar ao seu estômago. Tá bom? Então, se você não mastiga bem o alimento, você está fazendo aí várias coisas que vão prejudicar toda a digestão, né? Por isso que é importante esse primeiro processo da digestão na boca. Os dentes, né, junto com a língua, eles vão realizar a digestão mecânica. Eu deixei aqui em destaque, ó, digestão mecânica, porque lá no exercício eu vou perguntar umas coisas sobre isso, certo? Então, os dentes eles vão cortar e triturar o alimento, certo? Que depois vai ser misturado através da língua. A língua vai fazer essa mistura. Beleza? Nós temos aí os dentes incisivos, né? Que esses são os dentes da frente, né? Os dentes incisivos, né? A gengiva. Temos os caninos, né? Esses aqui vão rasgar, né? O alimento, certo? Perfurar o alimento e rasgar junto com os incisivos, né? Nós temos os premolares que vão servir para mastigar o alimento, né? Tanto os premolares quanto os molares, tá bom? A língua, que eu já falei bastante sobre ela, certo? Os molares também vão fazer essa mesma função, né? De mastigar, de amassar o alimento, certo? E aí os premolares da parte inferior, tá bom? Então, olha só. Isso aqui é bem interessante. Quando a gente engole a comida, né? Nós fazemos a primeira parte da digestão na boca, né? Criando aquele bolo alimentar para facilitar que a gente engula esse alimento. Quando a gente engole, certo? Tem uma estrutura chamada de epiglote, tá aqui em destaque. Na hora que a gente engole o alimento, a epiglote fecha automaticamente. Isso eu tenho aqui aqui, ó. Então, quando a gente engole aqui o alimento, certo? A epiglote ela vai fechar automaticamente. Isso fecha para quê? Porque nós temos a faringe,
que é um órgão, quando falar de sistema respiratório, a gente vai ver que ela é comum. Ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Certo? Então, ela tanto tem a passagem de ar quanto a passagem de alimento. Tá certo? Então, a epiglote, ela fecha para que a comida ela não passe, ela não vá, né, para o caminho que seria o caminho do ar. Tá certo? No esôfago, né, depois de passar pela faringe, o alimento, o bolo alimentar chega até o esôfago, certo? E aí ele vai ser empurrado até o estômago através das contrações involuntárias que eu falei anteriormente, né, que são chamadas de movimentos peristálticos. Então, olha só, vamos acompanhar essa sequência aqui, ó. Então, o alimento ele chega na boca, né? A língua vai fazer com que esse alimento fique mais umedecido juntamente com a saliva, formando o bolo alimentar, né? Aqui a estrutura que eu falei para vocês, a epiglote. E finalmente o alimento ele vai descer para o esôfago e depois vai para o estômago, não é isso? Bom, então olha só, as contrações dos músculos do estômago continuam o trabalho da digestão mecânica. Então a digestão mecânica é aquela em que não há necessidade de nenhuma substância química, tá bom? E acontece na boca, né, com os dentes, com a trituração do alimento, e acontece nesses órgãos que eu falei, com os movimentos dos músculos, né, que são chamados movimentos peristálticos, certo? Além disso, né, nervos e hormônios estimulam glândulas, as glândulas do estômago, a produzir o suco gástrico. Então, quando nós começamos a mastigar o alimento, certo? O estômago ele já começa a produzir o suco gástrico, que vai atuar aí na digestão química, tá bom? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a questão de estar mastigando chiclete, né? Como de mascar. Por quê? Quando você começa a mastigar, o seu estômago ele entende que vai vir algum alimento e começa a produzir esse suco gástrico. Esse suco gástrico ele é ácido. Então, se não vier nenhum alimento, a acidez do suco gástrico pode acabar danificando o estômago, né? E causando problemas como, por exemplo, gastrite, né? Úlceras, tá bom? Então, olha só, tá aí o estômago, certo? O esôfago, né? O esôfago e o estômago, certo? O esôfago e o estômago. O suco gástrico ele vai conter o ácido clorídrico e também pepsina, que vai ser exatamente para facilitar a digestão das proteínas. Então, as proteínas, elas não são fáceis de serem digeridas. Então, quem é que vai fazer com que essa proteína seja digerida? É exatamente o ácido clorídrico e a pepsina, né, que estão presentes no suco gástrico. Certo? Então, aí é o início da digestão química dos alimentos. Então, a digestão mecânica é o processo apenas de amassar, triturar o alimento, né? E aí, quando você começa a transformar, certo? A substância, aí nós dizemos que é uma digestão química, que vai acontecer lá no estômago. Muito bem, então, a maior parte da digestão e da absorção do alimento ocorre no intestino delgado, né, que tem 3 partes, que é o duodeno, o jejunum e o ilho. Vai estar aqui, intestino delgado. Aqui é um órgão anexo, né, o fígado, certo? Aqui está o estômago, certo? Aqui está o ducto, um canalzinho que vai levar a bile ao intestino, a bile produzida, né, pelo fígado. Temos também aqui pâncreas, que está atrás do estômago. Tudo isso são órgãos que produzem líquidos, certo? Que vão facilitar a digestão. A vesícula biliar. Aqui é a abertura dos ductos da vesícula biliar e do pâncreas. Ducto do pâncreas. E aqui, finalmente, o intestino delgado, certo? Então, lá no duodeno, são lançadas as secreções de 2 glândulas, certo? Que é do pâncreas, é lançado o suco pancreático, que é uma mistura de enzimas digestivas, né, que vão facilitar a digestão para a absorção dos nutrientes. E temos lá o fígado, que vai lançar a bile, certo? Que não possui enzimas digestivas. Vai facilitar muito a digestão de alguns específicos nutrientes. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, na próxima aula a gente vai continuar, certo? Falando das outras etapas do nosso sistema digestivo. Bom, então, valeu!